Hoje eu gostaria de falar o porquê que a gente não deveria expor os nossos problemas, nossas dúvidas, nossas dificuldades com qualquer pessoa. Eu sempre tive muito cuidado de saber com quem eu falava determinados assuntos. E hoje em dia eu tenho ainda mais cuidado, eu entendo mais certas coisas e eu também me cobro menos sobre ter que me expor, ter que falar da minha vida, ter que falar da minha história, enfim. O que eu percebo nas pessoas? Cada um tem um perfil de comportamento, de relacionamento. Muita gente não quer ter relações profundas com os outros, sabe? Muitas pessoas, elas te conhecem e elas querem se relacionar com uma parte de você que é bem específica. Por exemplo, se você frequenta academia, por exemplo, esse perfil de pessoa, ele vai querer conversar com você somente sobre treino, objetivos de emagrecimento, ganho de massa, sobre dieta e acabou. A pessoa vai querer ter aquele relacionamento superficial com você. Ela não vai querer saber muito sobre a sua vida, sobre os seus problemas. Não existe muito esse interesse. Tem pessoas que são assim, elas são relações pontuais e tá tudo bem. Agora, se você é uma pessoa mais profunda, que gosta de entender o porquê, né? Gosta de saber a história das pessoas, gosta de falar sobre sentimentos, esse é um outro perfil. Esse é um perfil de amizade onde você vai falar mais sobre você e vai haver o interesse da outra pessoa sobre a sua vida, sobre as suas dores, sobre os seus problemas. E aí vocês vão poder fazer trocas e vai ser legal, vai ser saudável. Mas você tem que identificar esses dois tipos de perfil. E você não precisa excluir algumas pessoas da sua vida. Você só precisa identificar e saber que para essas pessoas que gostam de ter relações superficiais, falar sobre coisas pontuais e não querem se aprofundar, né, sobre você e tudo mais, com essas pessoas você pode fazer um personagem, não no sentido de ser falso, né, de não ser verdadeiro, mas você vai manter somente aqueles assuntos e acabou. Você não precisa se cobrar em ser mais verdadeiro, em ser mais sincero, em explicar, né? Eu tinha muito essa autocobrança de pensar assim, nossa, eu não estou explicando isso e aquilo, então a pessoa vai achar coisas negativas sobre mim. Eu preciso dizer sobre as minhas dificuldades, eu preciso dizer que eu passei isso e aquilo, e na verdade muitas vezes essas pessoas não têm essa curiosidade, não têm esse interesse real, né, nas suas dores, nos seus problemas. Ela quer somente aquele personagem ali que você faz pontualmente e acabou, e tá tudo bem. Então a gente precisa identificar os perfis de pessoas, saber quem realmente está interessado em te ajudar, quem realmente também tem condições emocionais de te ouvir, porque não é todo mundo que consegue te ajudar, ou por não ter experiência naquele assunto, ou por não ter habilidade emocional mesmo naquele assunto. E tá tudo bem você continuar mantendo amizade e relação, mas vai ser de uma forma mais superficial, com assuntos mais tranquilos, que não se aprofundem muito. E também existe uma questão em certas relações que é a comparação. Então, uma pessoa que não tem tanta preocupação com o que você vive, a sua história, as suas dores, aquilo que você passou, quando você expõe a sua vida para essa pessoa,
ela vai ter uma tendência a usar isso como um dado comparativo, sabe? Ela não vai ter a preocupação, o cuidado ou interesse em te ajudar. Ela vai usar isso para poder se comparar, para poder saber se ela tá bem ou se ela tá mal com relação a você, como que a vida dela tá indo, tá fluindo. E eu acho que isso não é legal. Eu me sinto invadida, eu me sinto desrespeitada quando a pessoa pega uma situação da minha vida simplesmente por curiosidade banal, por comparação, para poder saber em que nível ela está, e não existe realmente um interesse, né, em saber se eu estou bem, em saber se aquela situação, se eu vou conseguir superar aquela situação. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Eu me cobrava muito nesse sentido, de achar que eu precisava me explicar para eu ser verdadeira. E eu não preciso, gente. E as pessoas também não esperam isso de mim, não têm interesse sobre isso. Muitas vezes vão usar o que eu falo simplesmente para se comparar. Então eu reservo muito, hoje em dia, muito mais da minha vida pessoal. Não falo tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, e vivo tranquilamente, com a minha consciência tranquila com relação a isso, porque eu sei que nem todo mundo está realmente interessado no meu bem-estar, na minha vida, na minha felicidade, enfim. Então, esse recado que eu gostaria de passar hoje nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham se identificado aí também. Então, se você se identifica com esse conteúdo, com esse assunto, com essa opinião que eu trouxe aqui, deixe o seu curtir e se inscreva aqui no meu canal. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.